Caros amigos e amigas, família abençoada, paz e bem, dia 18 de março, quarta-feira santa e abençoada para todos nós. E o propósito do dia que eu posso pôr para você que está me dando essa moral de me assistir é tentar fazer na quarta-feira um jejum para poder criar intimidade com o Pai, que neste próprio Evangelho ele pede para que nós criemos intimidade com o Pai. Amém? E eu te convido a proclamar o Santo Evangelho que está em São João, capítulo 5, dos versículos do 17 ao 30. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus, o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho do Homem não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do Homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal vão para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Forte. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Amém? Prestemos atenção no sinal que este Evangelho nos vai dizer. O Evangelho muito profundo, típico de São João, que adora esses evangelhos profundos, né? Que mexe com a gente, mexe com o nosso intelecto, sacode os nossos tico e teco. São João sempre muito profundo, no entanto, essa passagem é uma das passagens mais profundas, né? Que fala sobre a identidade de Cristo, sobre sua missão, não é verdade? Eu entendi dessa forma. Ele fala não só além da sua missão, mas também da sua relação que ele tem com o Pai, né? E o Pai dá para ele essa proposta, dá essa missão. E ele está dizendo claramente que ele e o Pai são misteriosamente um só, né? Está revelando isso, essa autoridade divina. Você acredita que ele está revelando neste Evangelho a sua autoridade divina? Você duvidaria disso? E essa autoridade
essa autoridade é dada por quem? Pelo Pai. Ele está dizendo aqui para nós que Ele é o canal de vida e de juízo. Quem é que vai duvidar disso, mano? Eu não vou duvidar. E a fé nele tem consequências. Jesus está dizendo, de maneira geral aqui, que a fé nele tem consequências. Consequências eternas, né? O discurso de Jesus foi motivado pelo evangelho de ontem, a cura daquele paralítico que estava no tanque de Betsaida. Aquele paralítico passou 38 anos, rolava para cá, o anjo sacudia a água, né? Aí ele tentava chegar lá, chegava a 5, 10, 15, ou seja, passou 38 anos fazendo isso e ninguém o ajudou. Jesus afirmou numa relação única, né? Como aquele que tem autoridade para agir em nome de Deus. Por isso que ele estava curando no sábado. Ele chegou perto, teus pecados estão perdoados, né? Como ele fazia com todos eles. Mas o que foi que curou aquele paralítico? Foi a água? Não, foi a palavra. Então, meus amados, paremos de pedir sinais, né? Porque essa semana também teve o evangelho de segunda-feira. Nós pedimos muitos sinais, né? Então, paremos de tentar buscar motivos para amar o nosso Senhor. Jesus disse, o meu Pai continua trabalhando e Ele nunca para. O que ele está dizendo? Busque intimidade com Ele. Ele está 24 horas, a tua, a minha, a nossa disposição. Mas a gente fica querendo sinais. Cura. E ninguém quer pegar, se alimentar da palavra, se debruçar na palavra, ir ao encontro do Senhor no sacrário, clamar ao Senhor, clamar como aquele funcionário do rei clamou para que Jesus descesse o quanto antes e fosse ir ao encontro do filho dele curar. Mas não. O discurso de Jesus é sempre motivado pela reação dos líderes aqui, né, judeus, porque após a cura do paralítico que nós vimos ontem, Jesus afirmou uma relação única com o Pai, como aquele que tem autoridade para agir em nome de Deus, né? Jesus disse, o meu Pai continua trabalhando e nunca deixou de trabalhar, mesmo no sábado. E Jesus disse, Deus nunca, e nunca é nunca, cessa. Nunca é nunca, cessa de trabalhar, meus amados. A sua obra é obra de manutenção, de redenção. Redenção da criação nunca param. Deus nunca para de trabalhar. Ele nunca deixa de te olhar. Por nós, Ele sempre olha por nós, cuida de nós. Claro, às vezes Ele permite provas, permite desertos, é para o nosso crescimento. Os nossos reveses humanos da vida que acontecem. Quem me acompanha há muito tempo aqui, sabe, eu já contei tudo o que eu passei. Vivo esse deserto, vivo esse crescimento. Eu vivo esse revés humano da vida que aconteceu comigo um revés humano. Mas quem escuta a palavra de Jesus, guarda, escuta, guarda e põe em prática.
Eu não sou melhor que ninguém, mas eu tenho temor ao Senhor. Eu continuo errando, sim, porque eu não sou santo. Está longe. Está longe. Mas eu busco a palavra. Eu vou ao encontro dela, né? Ou seja, quem escuta a palavra de Jesus, guarda, põe em prática, já passou da morte para a vida. Os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e vão ressuscitar. Os justos que erraram e não foram, não pediram, não criaram intimidade, eles vão o quê? Para a condenação, a tormenta. Jesus revela aqui como será o fim. Ele diz, eu nada faço por mim. Aqui no Evangelho, não sou eu não, está no Evangelho. Eu nada faço por mim mesmo. Temos que andar em comunhão com nosso Senhor. Que eu possa ter colaborado com o teu dia. Que você possa entender o que Jesus está nos já falando. Busque a comunhão com Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.